Ok, pessoal, dei início aqui a gravação. Agora, propriamente dito, nós iniciamos aí a UC, né? Já passamos do momento aqui em cantar para avançar, né? E agora já estamos aqui no, propriamente dito, na instalação elétrica predial, tá? Deixa eu já compartilhar aqui, e depois a gente fala desses outros temas aqui, ó. Tem um bastante aqui, ó. Tem esse do CLP, por exemplo, ó. Aí dentro do CLP a gente fala dos tipos de controle. Lá no módulo 3 eu vou falar de um controle que ele está embarcado no CLP, né? Ele é chamado de escada, né? É um sistema de supervisão e controle e acesso. Ele acessa, supervisiona e controla. Aí, por exemplo, o operador nacional do sistema, ele tem esse, né, esse tipo de controle, né? Que é o escada aí que ele está presente aí na linguagem do CLP, né? Igual a Joyce falou aí agora há pouco. Então tem bastante coisa aqui para a gente ir comentando, né, no decorrer do curso, várias pílulas, né? Aqui, ó, sistema de supervisão, que é o SCADA, que na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho dele antes da gente iniciar, né? Processo de manufatura, arquitetura, IoT, né? Internet das coisas, computação em nuvem, Big Data, robótica. São assuntos assim mesmo, só para a gente dar um plus a mais aí, né? Enquanto a gente espera o início da aula aí, né? Cerca de 5 minutinhos, no máximo 10, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar na nossa pasta aqui. Ó, já tava na pasta errada aqui. Isso, 8480. Já estava na da próxima turma, é a mesma disciplina, mas só que é outra. Então, pessoal, ó, estamos em instalações elétricas prediais. Eu vou dar uma olhada aqui. Ainda não, eu não verifiquei a questão aqui das FOs, viu? Mas as FOs já estão sendo postadas, né? Aí eu vou fazer o levantamento aqui e postar, tá bom? Nessa turma aqui, lembrando, são 19 encontros presenciais aí, tá? Então, pessoal, na aula anterior, deixa eu pôr esse negócio, essa aba aqui para frente, porque senão eu vou acabar me. Era para eu ter colocado Catalão e depois Lusiânia. Agora tá certo aqui. Então, pessoal, na aula anterior, e a gente falou da primeira parte, né, da atividade um. Lembrando aqui, ó, é estranho, era para ter a nossa pastinha de atividades, né? Vamos lá. Aí, lembrando, pessoal, eu não fiz a atualização. Pessoal, aqui, ó, estão vendo onde está a atividade 2 aqui? Só não vou fazer agora porque vai atrapalhar o andamento aqui da nossa aula. Ah, eu achei que eu havia corrigido aqui. Essa atividade 2, pessoal, na verdade, ela é a atividade 3, tá? Eu, para não confundir aqui, deixa eu só descompartilhar aqui. Eu vou corrigir aqui na própria atividade. Não é a atividade 2, viu? É a atividade 3. E desculpa, eu achei que eu já tinha corrigido no cronograma. É porque eu estou ministrando várias turmas dessa mesma OC, né? Só que a gente está em momentos, em aulas diferentes, né? Em cada uma delas. E eu achei que eu tinha modificado aqui.
Aí depois que eu finalizar a aula aqui, eu ainda tenho outra, mas aí eu faço essa correção, tá bom? Então é atividade um, atividade 3 e a atividade 4, tá? Mas aí ela na próxima aula, antes da próxima aula já vai estar corrigido, tá? Então voltando lá à atividade um, né? Baixar aqui as folhas. É porque tá como se eu não tivesse feito, entendeu? SAP um e SAP 2, mas não tem problema não, viu? Eu até corrigi o material extra das atividades. Deixa eu só. É porque ele tá para abrir automaticamente aqui o PDF. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal, se realmente. Deixa eu ver, aula 2. Isso, eu falei do início da atividade. Essa pasta aqui, ó, eu vi nessa semana que ela ainda não tinha sido colocada, né? Aí eu pedi para a Letícia, lembrei ela, aproveitei e fiz uma atualização aqui, ó, colocando a planta baixa, né, para vocês saberem como é que é vamos dizer assim, o formato, a cara de um projeto, né? Um projeto, eu peguei um projeto antigo aí de um posto de combustível e serviços, né? E acrescentei ele também para vocês terem acesso a essa planta baixa, né? Eu também gerei o arquivo em PDF, né? Esse arquivo em PDF, o arquivo em DWG, que é o do AutoCAD, né? E os prints, né? Lá na aula passada, né? Lembra que eu desenhei, né? A gente focou mais no desenho, né? Lá do diagrama multifilar, o unifilar, e hoje ficou da gente fazer a parte 2, né, que é a lista de material e a análise preliminar de risco. Inclusive, para a próxima aula aí, ó, o próximo assunto, eu, eu já deixei aqui alguns exemplos de laudo, de parecer aqui, que a gente até comentou na aula passada, né? Aí eu fiz aqui uma pastinha. Aqui, ó. Essa daqui foi a que eu compartilhei. Material complementar atividade um, né? E eu fiz uma pastinha aqui em PDF, né, dessas análises desses documentos aqui, que é lá da atividade 3. Mas quando a gente chegar lá que é a 2, né, que o nome tá errado lá, né, que eu corrigi, tá bom? Deixa eu só confirmar aqui, pessoal, porque eu esqueci de confirmar. Ah, não, tá ok o áudio aqui. Até fechar esse aqui do CLP, depois a gente analisa melhor, tá? Então, como essa folha aqui eu não fiz a modificação, né? É uma folha nova aqui. Só a gente lembrar aqui, ó, Aí lembra que o contexto aqui, ó, o contexto aqui da atividade um, né? Que aí lá na casa lá do seu José,
o Gabriel e a Natália, né? O estagiário Gabriel e a eletrotécnica Natália tinham que, na verdade era o Gabriel, né? Fazer o diagrama unifilar, fazer a lista de material, né? E eu mostrei que em muitos empreendimentos aqui, ó, o arquivo ele se apresenta nesse formato aqui. Aí eu lembro da aula passada, eu mostrei o diagrama, né? Mostrei o desenho, aí eu fiz de duas formas, né? Relembrando aqui, ó. Ah, não era esse, não. Pera aí, rapidão aqui. Era esse. Aí lembra que a gente foi fazendo o. Eu mostrei a referência aqui, ó. A referência aqui. Aí eu vi que nas primeiras aulas que eu ministrei, estava muito difícil desenhar aqui, o traço não estava saindo bom, né? Então eu fui mostrando no próprio AutoCAD aqui, ó. Que a caixa, né, deixa eu diminuir aqui para pôr lado a lado. Aqui a medição, né? Um cabo de 6 milímetros, né, para o disjuntor de 20 amperes, né, o da bomba, né? O barramento de neutro já está aqui, né? O barramento de terra, né? O barramento que, dependendo do tipo de ligação, você substitui por apenas um. Mas isso só acontece na ligação ATN, essa daqui, a TNS, em que lá na medição, em vez de você ter neutro e terra separado, eles vão estar juntos, tá vendo? Ó? O neutro está descendo lá da medição e sendo interligado no barramento de potencialização. Do mesmo jeito, o BEP aqui, ó, está sendo interligado o supressor de surto, né? O DPS. O pessoal chama de para-raio de baixa tensão, mas na verdade ele não é um para-raio, não. Ele é um equipamento, como o próprio nome já diz, ele suprime o surto, ou seja, se você tiver uma descarga atmosférica e essa descarga ela gera uma corrente muito alta, ele desvia, ele funciona em modo normalmente aberto, né? Ou seja, a energia vem direta aqui, ó, passa pela fase e vai lá para a mufla para atender cada consumidor, né? Nesse caso aqui, tem o posto e a oficina e tem a loja de conveniência, ou seja, dois consumidores nesse projeto aqui. E ele fica setado como normal e aberto, ou seja, um circuito aberto. Aí, quando tem um surto, ele percebe esse surto, ele faz a leitura em tempo real aqui, ó. Quando você conecta ele aqui, ó, na fase A, o outro na B, cada módulo na sua fase, né? Ele fica monitorando, né, a tensão aí, né, 220 ou 127, dependendo por que ele foi projetado. Ele monitora essa tensão e quando está a tensão em conformidade com o que ele foi projetado, ele fica aberto. Na hora que ele vê que tem uma tensão, vamos supor, tensão muito alta aí de uma descarga elétrica, 145 mil volts, né? Ou seja, 145 quilovolts, é muito alto essa tensão. Daí, provavelmente, essa tensão, ela também proporcional vai ser uma corrente elétrica muito alta, ou seja, isso é chamado um surto, né? Um surto de tensão seguido de um surto de corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, naturalmente, ela vai
descer aqui pelo disjuntor e ir para os equipamentos. Mas pode ser que o disjuntor ele não consiga atuar antes, né, que seja tarde, daí o DPS entra na jogada. Ele percebe esse surto, né, essa elevação de tensão, daí ele fecha o circuito aqui e automaticamente a descarga, em vez de passar pelo disjuntor, ela passa pelo DPS. Deixa eu explodir esse negócio aqui, porque tá muito. Na hora que eu toco no desenho aqui. Ah, não, agora ficou melhor. Porque na hora que eu. Como ele tava como bloco, né? Aí na hora que eu tocava em qualquer parte do bloco, aí o desenho ele fica. Vou até salvar, para não esquecer. Aí eu tive que aplicar a ferramenta explosão, né? Que aí ele pega o desenho e divide ele em várias camadas, igual isso daqui, ó. Tá vendo o exemplo aqui, ó, mostrando aqui, ó. Tem uma peça inteira, aí quando você clica nela para ela explodir, ela fragmenta as linhas, né? Nesse caso aí, ele vai ficar com as linhas tracejadas, né? Ou seja, ele fica todo fragmentado, como se ele tivesse explodido mesmo. Como se ele não fosse uma peça, né? Igual isso aí é uma peça aí de algum equipamento aí mecânico, né? Então ele faz isso. Então o supressor de surto ele desvia, vai para o BEP e consequentemente vem aqui, ó, para cordoalha, né, de aterramento, onde eu tenho aqui as hastes ou tipo cantoneira ou aquela de 19 microns, aquelas redondinhas, tá? Aí na aula passada, para não, né, para a gente ter um entendimento melhor aqui, eu dei duas dicas, né? Ou a dica de você fazer o print screen no material extra que eu passei para vocês, que é esse daqui, ó. Ou fazer nesse extra aqui, que foi o desenho no AutoCAD, né? Daí eu falei das vantagens que se tem, né, do desenho do AutoCAD, né? Você vê que layout 1, até deixei preparado aqui, ó, clica duas vezes. Aí você tem que ter cuidado para não apertar o scroll, né, que é a rodinha do mouse, porque ele está acionado quando eu clico dentro da viewport. Quando eu clico do lado de fora, ó, aí, ó, eu tô girando aqui, ó. Tô girando aqui o screw, ó, tá vendo? O screw é essa bolinha aqui do mouse aqui, ó. Tô girando aqui, ele vai para frente, vai para trás o desenho, né? Aí eu tenho que posicionar o zoom aqui, né, no screw do mouse aqui, clico duas vezes, aí eu acionei a janela de visualização, a viewport aqui, eu venho, seleciono apenas o desenho, eu coloquei ela de propósito aqui, ó, dá Ctrl C, aí depois você vem aqui Ctrl V, ó, na verdade eu tinha que ter colocado colar especial aqui, já estava estragando o desenho, ó. Você clica no local aqui, ó, aí você vem aqui, ó, tá vendo, ó, em página inicial, colar especial, imagem meta-arquivo avançado. Vou até apagar isso daqui, ó. Aí lembra, a aula passada eu tinha mostrado isso, mas bem detalhado aqui, ó. Eu até dei a ideia, né? Se você pegar aqui, ó, pra você construir, ó, dá um Ctrl C, depois marque um ponto, Ctrl V aqui, ó. Você pode aumentar aqui o tamanho aqui da chave magnética, né? Para você ir desenhando à mão esse circuito. Você pode fazer isso, né? Manipulando o arquivo. Mas se você for fazer na mão, né? Você pega essa referência aqui. Então, todo circuito ele tem a fase que é protegida aí pelo um disjuntor, né? E você tem o barramento de neutro para fechar o circuito e o barramento aqui de terra ou de potencialização, né? Dependendo do tipo de ligação, porque essa que eu mostrei aqui, pessoal, deixa eu clicar duas vezes aqui. Esse daqui, ó, fica lá na medição, esse sistema TN
TNS, né? O térreo e o neutro são comuns, né? Aqui na medição eles são comuns, eles estão no mesmo barramento. Só que esse aqui não é nem um quadro de distribuição. Existe o quadro de distribuição da casa do seu José, né? E aí você tem um quadro da bomba. É igual aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente simula que é o quadro de medição, né? A medição do seu José, que é igual aqui, ó. Vamos supor que essa aqui é a medição da casa do seu José, ó. Aí depois tem o quadro que fica dentro da casa do seu José, o quadro de distribuição, que é esse aqui, ó, né? Aí você, dependendo aí, ó, você até faz um quadro dentro desse outro quadro aqui, mas não dentro dele, né? Um quadro saído dele, que é o quadro da bomba de recalque desse esquema aqui, ó. Aí estão vendo que nesse quadro sozinho aqui, ó, só tem um disjuntor. O neutro terra, né? É porque dentro dele, aqui o diagrama está do lado de fora, né? Mas vai ficar quem? A chave magnética, o programador horário, o acesso elétrico aqui para a configuração da bomba, né? Da eletrobomba, que eu comentei na aula passada, ó. Tem essas várias configurações aqui, ó, né? Essa configuração com uma bomba única, não é o caso que a gente está utilizando. É, mas todas aqui, ó, é uma bomba afogada, né? Ela tem um contrapeso, só que nesse desenho não está mostrando contrapeso, e tem a boia aqui, ó. E o que a gente está usando aqui, ó, é esse. Não é esse aqui não, desculpa. É esse daqui, ó, que tem o nível, né? O nível inferior junto com a bomba, né? Lá embaixo. Aqui está mostrando em caixa separada, viu, pessoal? Mas ele pode estar na mesma caixa aqui, entendeu? A gente tem o nível inferior. Vamos imaginar que essa parte aqui, ó, o superior, eu estou numa caixa d'água maior aqui, ó. Aí tem essa que fica aqui no nível superior e essa outra aqui que fica no nível inferior, né? Bem próximo à bomba de recalque. Até lembra que na aula passada eu falei que isso daqui é o modelo de um prédio aí de apartamentos, né? Onde você tem por gravidade, né? Dependendo aí, chega por gravidade a alimentação de água, né? Da concessionária, aí no caso nosso que é a Saneago, né? E daí, por intermédio da bomba, ela leva para um reservatório lá em cima do prédio, que é esse reservatório aí, né, o superior. Aí por isso que mostra em caixa separada. Mas essa configuração aqui eu posso pôr em uma caixa só, tá bom? Superior e inferior, eu vou falar a real. A maioria do pessoal aqui, não sei se você já viram aquele kit de bomba de recalque com placa solar, né, para você fazer um poço artesiano. E ele basicamente utiliza essa configuração aqui, ó. Essa que eu estou mostrando aqui, ó, cisterna ou reservatório de recalque, tá? Aí na aula passada a gente comentou aqui, ó, sobre o diagrama, ó, da mesma forma. Vem aqui, ó, clica duas vezes, seleciona aqui, né, dá Ctrl C. Aí você clica aqui no Excel, aqui em algum ponto do desenho, né? Vem aqui, ó, página inicial, colar especial, imagem meta-arquivo avançado, viu? Sempre, se tiver o AutoCAD, obviamente que eu tirei do AutoCAD porque ele está instalado no meu aqui, né? Seja a versão, essa aqui que eu estou usando é a versão para educador, né? Para docente. E provavelmente você pode pedir lá no site lá da Autodesk, né? A versão aí para estudante. E daí, depois que você instala, aparece isso daqui, ó. Mas você tem que colar a imagem como meta-arquivo avançado. Você dá OK, porque ela fica igual um vetor. O que que é um vetor? Vocês estão vendo o desenho? Esse desenho aqui é a única coisa visível nessa imagem. Se ela fosse uma imagem tradicional, além do desenho,
eu tinha um espaço branco aqui atrás. Vocês não estão percebendo que a folha é totalmente branca aqui, né? Mas ele tem, ó, eu nesse ponto aqui, ó, eu já esconderia o desenho. Igual aqui, ó, essa imagem aqui é literalmente a que eu estou falando, ó, Ctrl C, clico aqui, ó, Ctrl V. Tá vendo? Ela tá por cima do desenho, ó. O recorte dela, ele também tem a imagem, é o branco, né? E já esse tirado do AutoCAD da porta de visualização, ele não tem esse problema, não, ó. Ele atravessa os objetos, porque ele é um vetor, ou seja, é só a linha que está traçada aqui é que é o desenho do diagrama unifilar, tá? Vou apagar aqui, apagar esse também. Então a ideia aqui, pessoal, deixa eu diminuir aqui. Então, ó, lembra, ó, tem a fase aqui, né, passando pelo disjuntor, que é esse. Agora eu vou aproveitar o desenho do AutoCAD, tá? Até por questões de zoom mesmo. E eu vou deixar ele aqui, ó, deixo de lado, né? Para ir mostrar, fazendo a comparação, ó. Sai dele a fase, que é esse conector aqui, ó. Esse é a simbologia do cabo fase, que está saindo do disjuntor aqui dentro dessa caixa, né? É, não, na verdade, você pode dizer que essa daqui é a medição, que é essa daqui, ó. A medição de energia, onde fica o medidor, né? O relógio, igual o povo fala aí, né? Essa primeira aqui. Agora, essa segunda aqui é propriamente dita o a caixa, né, onde vai ficar o esquema o elétrico aqui, né, de potência e de comando, né, que é a chave magnética e a conexão, né, dos bornes para a bomba, né, onde ela vai ficar enclausurada lá. É, aí aqui essa é a caixa, né, a medição da bomba de recalque. Aí aqui sai, né, o neutro, a fase, né, que é essa aqui do meio, né? O neutro e o terra. Agora sim, ó. Porque aqui ele tá TNCS, ou seja, eu posso utilizar para o terra aqui, né? Quando vem lá do medidor, é porque esse daqui é o desenho exatamente dos quadros que tem aí nas unidades do Senai, tá? Existem vários quadros que o pessoal, a indústria chama de robô. Acho que eu até mostrei na aula passada para vocês. Olha, em muitos locais ele vem com esse cavalete aqui, ó. Os laboratórios aí, ó, né, da Universidade Federal, né, Instituto Federal, né, antiga Escola Técnica, Senai. Então são não quadros aqui experimentais, né, que a gente utiliza. Então, aí tem uns que fica literalmente fica na parede mesmo, o pessoal faz esse recorte aqui, e aí tem o quadro literalmente aqui dentro, né? E aí ele fica na parede. Tem esse outro formato, né? Semelhante, aí tem um cavaletezinho segurando aqui, né? Toda a infraestrutura. Aí, nesse caso, eles estão separando aqui, ó, o programador horário colocar nessa caixa, mas o normal é ela ficar dentro desse quadro aqui, né, o de distribuição aqui da motobomba lá da casa de seu José, né? Então, aqui eles estão separando e fazendo as ligações aqui, ó, da boia, é tudo em conformidade com esse desenho esse segundo aqui que eu estava mostrando para vocês, ó, esses dois aqui, esse e esse aqui, ó.
Inclusive, até ele fala aqui, ó, igual essa representação aqui, ó, alimentou direto da fase aqui, ó, o azul, né? Aí você fecha o circuito com marrom e isola o preto para uma singela, ou seja, uma única bomba elétrica, né? E o seu respectivo. Aí lembra que até na aula passada, deixa eu fazer um regen aqui. Ah, agora deu uma melhorada no desenho aqui. Aí eu até desenhei aqui por cima, lembra? O contrapeso, porque aqui nesse desenho, que apesar dele ser de alta qualidade aqui, ele não tem o contrapeso, né? Ele se preocupa só em mostrar as ligações e não se preocupa, isso vem no manual, vem na caixa aqui desses equipamentos, os sensores, né? Até essa foto aqui que eu mostrei para vocês, ó, tem um contrapeso aqui, né? E tem a boia elétrica aqui propriamente dita, né? Então, nesse caso aqui, está utilizando as duas configurações. Agora, para a gente fechar aqui a questão da a lista de material aqui, pessoal. Aí lembra que eu comentei. Não, não comentei porque. Olha, tá vendo? Eu fico lembrando das outras aulas que eu já ministrei para os alunos, né? E aí fica como se eu tivesse falado já para vocês. Eu vou aqui. Esse daqui que eu finalizei, ó, só para vocês entenderem aqui. Deixa eu deixar salvo. Então, né, o Daniel veio aqui, fez o desenho, né? A ligação que vai ser feita lá na casa de São José, né? E a lista de material, né? Então, observando aqui o desenho, deixa eu pôr o do AutoCAD aqui em destaque aqui, né? Então, ó, um disjuntor termomagnético de 20 amperes, curva C, né? O ideal aí para. Lembra que eu falei? Isso sim eu falei, eu lembro. Provavelmente eu devo ter falado. A curva C é a resposta, né? Ele tem uma resposta, vamos dizer assim, mais atrasada, porque a máquina elétrica ela tem uma corrente de pico. Lá em instalações elétricas industriais, eu vou falar melhor disso, a gente vai discorrer, né? A gente vai, eu vou argumentar melhor, né? Mas já de antemão, né? Saiba que todo motor elétrico, transformador também, ele tem uma corrente, né? Chama corrente de partida. O do motor é de partida, o do transformador chama de corrente em rush. Todas as duas correntes aí, né? Elas são acima da nominal, né? No caso aí do motor, ele tem livros aí que fala que chega a 10 vezes a nominal, tem livro que fala que é 8, né? Mas o consenso maior é que é 8 vezes o nominal, tá? Então, por conta desse, é, imagina, né? Se é 10, 20 amperes aqui, ó, 8 vezes aqui, né? Dá 160, ó, 8 vezes 00, 8 vezes 2, 16, né? 160 amperes na partida. Isso é um curto espaço de tempo que eles chamam de transitório, até o motor sair da inércia. Quando eu falo da inércia, o princípio lá da inércia lá de Newton fala que um corpo ele tende a ficar parado se ele estiver parado, né? Ou ele tende a continuar em movimento se ele estiver em movimento. Aí no caso aí do parado, né, esse parado ele pode ser relativo, né, a não ser que uma força externa venha tirar ele do movimento, né? Mas aí quando eu falo inércia, inércia no sentido dele estar parado e também no sentido dele estar já com uma chamada quantidade de movimento, lá da mecânica lá newtoniana. Então, para ele sair dessa inércia, vai ter uma corrente muito alta e daí o disjuntor, a chave fusível, ela vai entender que é um curto-circuito e ela desarma. Por isso que eu tenho que utilizar, né, no caso aqui é um disjuntor, se fosse um sistema elétrico aí de potência, né, um transformador na rede de distribuição,
eu iria utilizar, né, um elo fusível para chave fusível com uma curva adequada, né, a curva que tenha, aí depende, né, do cálculo lá do projeto, né, que tenha a corrente, né, é uma indústria, né, se é uma indústria, provavelmente tem motores, então eu tenho que ter uma curva aí com um delay, né, para ele literalmente considerar a corrente de pico na partida do motor. Mas esse motor aí, ó, 1/5 de CV, né? Isso daqui, pessoal, foi eu que chutei, viu? Esse 1/5 de CV aqui poderia até ser menor, né? Você pode vir aqui, ó, igual eu comentei, pode pegar uma norma aqui, ó. Vou pegar aqui só achar as tabelas aqui, já que a gente finaliza aqui, tá, pessoal? Esse aqui é para ar-condicionado. É porque essa tabela aqui ela é bem um pouquinho mais complicada que a tabela da concessionária antiga aqui. Deixa eu ver, aparelho eletrodoméstico, tem aqui a de potência de motores. Só, eu vou pegar a tabela da. Porque senão vai dar BO pra gente aqui. Deixa eu pegar a tabela que eu sei que aonde é que tá. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, o motor monofásico aqui, ó. Ó, nem tem um de 1/5 de CV, tem um de 1/4. O de 1/4 de CV, por exemplo, ó, tem 300, deixa a gente fazer a conversão aqui, ó, 390 watts, é uma potência até baixa. Até 7 CV, não, 7,5, desculpa, 7,5, você pode até fazer uma partida direta. Mas, assim, você tem que pôr na sua cabeça que uma máquina elétrica você tem que utilizar, né, um sistema aí de partida, né, indireta, né, diminuindo a tensão, consequentemente diminuindo a corrente, para evitar essa corrente de pico aí na hora da saída da inércia aí. Aí eu peguei isso daqui, ó, eu peguei ele aleatório, mas vocês podem pegar aqui, ó, um de 1/4 de CV. Aí a motobomba tem que ser, ó, a especificação da chave magnética, ó, uma tem que ser igual o da motobomba, ó. Tá vendo que a especificação é a mesma, ó, 1/5 de CV, né? Chave boia de 10 amperes, programador horário com, né, a parte que normalmente é aberto aqui, né? Cabo flexível e vermelho, né? Essa aqui é a metragem que eu estimei aqui para esse quadro aqui, tá? Aí a APR, né? Análise preliminar de risco. Você monta primeiro, qual que é o risco da montagem? Ferimento, né, no manuseio de ferramentas e materiais. Como que você vai controlar? Sempre na análise preliminar de risco, você tem três pilares básicos, que é a tarefa, o risco que essa tarefa o que envolve essa tarefa, né, o risco, e como é que você vai controlar, né,
às vezes diminuindo o risco para níveis aceitáveis, né? Ou então você anulando esse risco, tá? Aí a segunda etapa é o teste, né? Depois que você montou, você vai testar para ver se todos estão conectados eletricamente, né? E qual que é o risco de você testar, né? Ligando ele literalmente, né? Em uma máquina elétrica aí, né? Numa de 1/5 de CV, é o choque elétrico. Então, como é que você vai controlar? Utilizando os EPIs, né? O óculos de segurança, o calçado de segurança para trabalho elétrico, né? Tensões aí de baixa tensão, tem um para média também, né? E luva de segurança, fazer o aterramento temporário, existe o aterramento temporário e existe o aterramento funcional da máquina. Então, esse o funcional da máquina, geralmente o pessoal pega aonde fica o aterramento funcional e faz o aterramento temporário junto com o funcional. Na verdade, tem muitos que já instalam logo o aterramento para ter certeza de que vai estar aterrado, tá? Mas aí tanto o aterramento funcional, né, que é o que vai funcionar na máquina, como o aterramento temporário, você pode colocar no mesmo barramento, tá? Então é isso, pessoal. Já está lá na página o material extra aqui. Eu vi que não estava, eu já pedi aqui para Letícia. E ela já colocou aqui, ó. Tá aqui o material complementar da atividade um, que são, ó, na hora que você abre aqui, ó, é o modelo em PDF, o em DWG, que é esse daqui, ó, o desenho com esse projeto aqui, exemplo, né? E esses desenhos aqui. E a captura que eu fiz aqui de cada um, o JPEG aqui, ó, da chave magnética, das boias, né? Na verdade, o da boia, pessoal, eu tive que desenhar aqui para sair mais ou menos do jeito que fica lá no diagrama, que eu tive que desenhar aqui. Peguei essa ferramenta aqui de elipse, ó. Aí você quer esticar aqui para cima, ó, eu já selecionei elipse, né? Aí eu clico aqui em um ponto, ó. Ó, ando aqui só um pouquinho aqui, ó, andei, né? Já viram que criou uma circunferência, né? Eu vou para cima, ó, aí eu crio esse formato aqui ovalado. E eu posso até o quê? Alterar, ó, o desenho da elipse, ó. Tá vendo que a elipse ela vai ficando maior aqui, né, na horizontal, né? E também, ó, selecionando, ela pode ficar também maior na vertical aqui, ó, também, depois que você cria. Eu fui fazendo esses desenhos no AutoCAD. Salvar aqui. Então é isso, pessoal. Aí a próxima aula vai ser a última parte aqui da atividade um e vou fazer a correção. Eu já fiz a correção lá, que esse daqui é a atividade 3, viu? Não é a atividade 2. E depois eu faço a correção aqui no cronograma, tá? Então fiquem com Deus, pessoal.